Boa noite, meus irmãos em Cristo. Boa noite com alegria e esperança em nossa mente e em nosso coração. Nós vamos abrindo um espaço na mente e coração para os ensinamentos, de Jesus e os comentários de Emmanuel, que nos auxilia sempre a compreender e colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Essa noite nós vamos refletir sobre o que é necessário para seguir Jesus. O que Jesus pede àquele que se dispõe a segui-lo. Nós já recebemos esse convite, Já conhecemos o convite que o Mestre fez no Evangelho para segui-lo. Todos nós já recebemos esse convite. Mas, às vezes, nos colocamos numa posição equivocada. A gente coloca Jesus muito distante de nós e achamos que precisamos de algo especial para segui-lo. Acreditamos equivocadamente que para segui-lo precisa-se de recursos, de possibilidades especiais, de elementos especiais, e aí esquecemos que esse convite é um convite para uma jornada, uma caminhada, para que a gente se desloque na posição de algo, para que a gente se desloque para uma posição de algo melhor. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar a passagem que Jesus se aproxima de Mateus e convida a segui-lo. É interessante que Jesus olha para Mateus e pede que siga. Ele não questiona o Mateus se ele estava em condições de seguir, se ele era perfeito, se não era o título que ele tinha, a posição que ele ocupava. Nada disso foi questionado, Ele só pediu a Mateus que o seguisse. Para Jesus, não interessa se somos imperfeitos, se temos dívidas, se Jesus não pergunta a nossa condição, de onde viemos, qual a nossa religião, quais são os nossos problemas, se temos problema de família, se temos título. Então, esse convite de Jesus é para que a gente prossiga. Jesus somente nos diz, segue-me. E aí percebemos que duas condições são importantes para seguir Jesus: disposição e decisão. Só depende de nós, No Evangelho, narra que Mateus se levantou e o seguiu. Olha a confiança de Mateus, No momento que ele se levanta e segue Jesus, ele demonstra uma total confiança no Mestre. Ele estava lá na coletoria, Jesus passa, olha para ele e diz, segue-me. Ele levanta e segue Jesus. Olha que confiança de Mateus, Então, devemos ir com confiança de que aquilo que necessitamos realmente será disponibilizado. Mas aí a gente fica, eu tenho tantos problemas para resolver, tenho problemas financeiros, tenho dificuldade com a família. Então a gente encontra 1000 dificuldades para não segui-lo, porque não temos confiança nele. E aí a gente lembra também umas palavras de Jesus que demonstra claramente que Jesus se preocupa conosco, se ocupa conosco, porque ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Nada que realmente temos necessidade real, não irá nos faltar, porque Jesus, ele se preocupa conosco, sabe as nossas necessidades, É muito diferente do que a gente pensa que ele é o nosso pastor e tudo ele vai nos dar. Não é assim, As necessidades reais para seguir Jesus, nós vamos ter todos os elementos necessários para fazer essa caminhada em direção ao Mestre, de seguir Jesus. Não está no Evangelho esse pensamento equivocado, que ele vai nos suprir de tudo, Ele vai nos suprir do que é a necessidade real. Então, vejamos a mensagem de Emmanuel lá no livro Bênção de Paz, que tem como título Na Trilha do Mestre. Partindo Jesus dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus, capítulo 9, versículo 9. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. Então, se o aprendiz se dispõe realmente a seguir Jesus, é aquela decisão, né, de seguir o mestre, a decisão de seguir e a disposição de seguir, Jesus irá suprir as suas necessidades reais, né? Então, aqui ele diz que o socorro eficiente em todas essas necessidades reais será suprida. Se a gente confia, porque a lição realmente é clara e expressiva, né? A gente é que precisa refletir até que ponto confiamos em Jesus, até que ponto estamos dispostos a segui-lo, se já tomamos essa decisão, né? Na realidade, o que está nos faltando mesmo é a decisão, essa disposição, pois temos a palavra do Mestre e sabemos que seremos amparados, porque ele diz que irá amparar, né? Que não nos deixar faltar as necessidades reais, né? Então, se a gente confia nele, se a gente sabe que seremos amparados ao lado do Mestre, né? Os nossos passos vão ser diferentes no estando com Jesus, né? Os passos serão mais firmes. Se sentir de fato o discípulo do Mestre, o que precisamos de fato, Jesus irá suprir. Então, se nós realmente estamos necessitados, Jesus irá suprir as nossas dificuldades, o que realmente a gente necessita, né? E essa força, a coragem, ele nos levará a crescer. Os nossos desafios para colocar em prática, com a ajuda de Jesus, serão mais leves. E decidir realmente de se colocar à disposição de seguir Jesus ao lado do nosso Mestre, com passos firmes, seremos diferentes, seremos pessoas diferentes. E na jornada e na caminhada de seguir Jesus, iremos conquistando nosso crescimento espiritual, iremos conquistando mais sabedoria, mais equilíbrio, mais confiança, né? Então, que a gente possa refletir na mensagem desta noite de seguir Jesus e perceber que as dificuldades são criadas por nós mesmos, que Jesus não impõe nada que nos dificulte segui-lo e que esse chamamento, esse convite é para todos. Todos nós que ainda somos imperfeitos, cheios de dificuldades. Jesus endereça o convite a todos, sem nenhuma restrição. Basta ter disposição, né? Basta ter decisão de seguir Jesus, né? Verdadeiramente, que Jesus vai suprir as deficiências que ainda existem em nós, para a gente, aos poucos, nessa caminhada ao lado do Mestre, possamos nos fortalecer, vencer os obstáculos, vencer essas imperfeições,
nos tornando pessoas melhores. Então, nós desejamos a todos uma boa noite, que o nosso sono seja um sono reparador, que sejamos assistidos em nossas necessidades reais pelos amigos superiores, né? E lembrar que deveremos continuar usando e seguindo os protocolos da saúde, que são as máscaras, né? Usando o álcool em gel, lavando as mãos, o distanciamento social, vacina quando chegar o nosso momento, são recursos que estão às nossas disposições e que precisamos cumprir para amenizar dificuldades e sofrimento e manter uma vida saudável, tanto nós como os nossos irmãos que convivem conosco, né? Amigos e familiares, né? Que os passes sejam ministrados, a água magnetizada, que os amigos espirituais superiores nos assistam nas nossas necessidades e amanhã nós possamos acordar com mais coragem, com mais alegria, com mais confiança, para seguir Jesus, né? Para nos manter nessa proposta de segui-lo com disposição, com confiança, como demonstrou Mateus no episódio do Evangelho, né? Recebeu o convite, levantou-se e seguiu Jesus, com toda a sua disposição e confiança. Precisamos confiar em Jesus. Ele vai nos ofertar tudo o que necessitamos para o nosso crescimento. Tudo será dado para que a gente possa crescer, amadurecer, porque essa é a vontade do Pai, e Ele veio para seguir e cumprir a vontade de Deus, que quer que todos os seus filhos sejam perfeitos. E se Deus quer que sejamos perfeitos, Ele vai nos ofertar elementos essenciais, necessários para o nosso crescimento. Está à nossa disposição. Muita paz e que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro,
a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero